E a gente abre falando das notícias da metrópole, porque a Rua 13 de Maio, principal via do comércio do centro de Campinas, está de cara nova, com uma cobertura cheia de representatividade e mais conforto para os clientes do comércio central. Veja. O calçadão da Rua 13 de Maio, no centro de Campinas, está com a decoração renovada desde o início de setembro, quando os atuais guarda-chuvas começaram a ser substituídos por uma cobertura chamada de sombrites. A estrutura é uma tela de cor azul e com desenhos de andorinhas, símbolo da cidade. A substituição pelo novo material se deu por conta da maior durabilidade e fácil manutenção. Toda essa troca gerou um custo de R$ 220 mil financiados pela SIC. A gente elaborou alguns orçamentos para isso, dentro observando a característica da própria rua e o que foi aprovado pelo Condepar. Não podia fugir muito dos postes que ali já estão e obstruir também as fachadas das lojas, né, dos comerciantes, e fez a opção por esse padrão e por esse modelo, vamos dizer assim. Eles são, tem vão entre eles, mas não é que ele é pequeno ou está mal ajustado, é justamente para ventilar, para o ar correr por baixo, para que qualquer ventania não arranque. É lógico que todo equipamento ele precisa de uma manutenção, tanto na questão de conservação, quanto às vezes vai precisar de um reparo. Mas isso tudo foi observado e nós conseguimos, junto a alguns patrocinadores, recursos para conseguir colocar esses sombrites. O material da nova estrutura é feito de polietileno, que bloqueia 90% dos raios ultravioletas e reduz em 50% a temperatura do ambiente. Aparecido é comerciante e achou a substituição bem agradável. Olha, eu estou todo dia aqui nas 13 de Maio e eu vi os guarda-chuva, hoje me pegou de surpresa. E está 40 graus, né? A sensação é que nós estamos com uma temperatura bem mais baixa, ficou maravilhoso. Legal, parabéns. A contabilista e frequentadora do calçadão, Elisângela, também aprovou a mudança. Eu gostava, assim, das sombrinhas, ficou bem colorido, porém esse daí também agora veio para acalmar esse sol em cima da gente, né? Porque tudo cozinha aqui. Eu gostei, ficou mais fresco, sim. Programa que tem o objetivo de capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade, com cursos que abrangem da panificação à confeitaria, está em sua segunda edição e prospecta a formação de mais 20 alunas. Confere a receita, prepara a massa, corta, boleia. Essa é a rotina das alunas do projeto Cozinha Escola da PUC Campinas, que tem como missão capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para o empreendedorismo social por meio de formação especializada em panificação e confeitaria. Então a gente quis colocar no curso da PUC, que já tem essa tradição do cuidado com a comunidade, uma disciplina que se chamasse gastronomia social. Mas às vezes é muito bonito você falar e não fazer, ou só o falar, né? Então aqui a gente quis, nessa disciplina, acolher um projeto social com os alunos e com o professor. Então a gente decidiu, junto com a parceria do SEASA, que é muito importante, do ISA, que é muito importante, fazer um curso para mulheres, né, que estão em situação vulnerável e têm poucos recursos, mas um curso dedicado a elas para que elas possam aprender aqui profissionalmente como vender seus produtos, né? Seus salgados, seus doces. Esta é a segunda edição do projeto Cozinha na Escola. São 3 meses aqui nessa cozinha. Muito aprendizado, muita experiência e um certificado, que logo após a certeza da geração de uma renda extra. É uma oportunidade, né? E está sendo uma experiência boa. Está sendo bem gratificante. É a segunda semana que a gente está no curso e vamos ver o que espera a gente por aí depois. Uma grande oportunidade, né? Como eu já trabalho na área eu gosto de trabalhar com bolo, essas coisas, já é uma oportunidade para poder me abrir no mercado de trabalho, né? Futuramente.
A seleção dos alunos é realizada através do ISA, Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação da SEASA. A capacitação, que oferece suporte teórico e prático, é ministrada por professores e alunos da PUC Campinas. A escolha de focar em panificação está relacionada à possibilidade de geração de renda. Eles aprendem 5 dias de aula de panificação básica e 5 dias de confeitaria básica. Então são pães fáceis de fazer, com ingredientes fáceis, pão de queijo, esfirra, ciabatta, focaccia, são pães, pão com fermentação natural também. Tudo que é fácil para elas poderem fazer e depois vender. E fácil também de armazenar. Então a gente ensina e faz cálculo também do custo, de quanto custa esse pão, quanto vai ficar e quanto ela pode vender. A parte de confeitaria, elas aprendem também fazer bolos, fazerem bolachinhas, fazer compotas e também é calculado o custo e forma de armazenar também. Então a gente coloca os bolos no pote, bolos em potinhos, vai ter um dia só de brigadeiros. Então são produções que elas conseguem fazer em casa e também conseguem vender. Essa foi uma oportunidade de eu aprender e fazer um empreendedorismo em casa também. Você pretende fazer o que depois que sair daqui? Eu pretendo vender bolo, mais parte de confeiteria, pão também. É uma oportunidade de renda? Uma oportunidade de renda. Ainda mais eu que não consigo conciliar trabalho por causa do meu filho, que eu tenho que acompanhar ele nas terapias, então vai ser bem mais fácil. Então, para elas, esse curso, além de ser uma gastronomia social, onde o aluno também tem um contato, muitas vezes com uma pessoa que na vida toda ele não teve esse contato, ele teve aí um privilégio de estar numa faculdade, de não ter esse olhar, porque às vezes quando a gente não vê, a gente não sabe que existe, né? Então essa troca, a gente viu um aluno aqui que ele não sabia bolear o pãozinho e veio uma dessas mulheres e ensinou para ele, entendeu? Então existe sempre uma troca. Então para o aluno ele sair com essa formação do olhar pelo outro, é para a vida toda. Eu acho que a gente coloca para ele, quando você tiver seu negócio, não esqueça da comunidade, né? Mas para as alunas, eu acho que esse projeto se chama Esperança, né? Quando você dá uma luz para uma pessoa e fala assim, olha, você tem como vencer, você tem como ter a sua independência financeira na forma como você está, do jeito que você está, você tem esperança, eu acho que abre horizontes, né? Porque são mulheres que muitas vezes cuidam dos netos, trabalham, não tem a possibilidade de estar segunda a segunda no hotel, segunda de montar um negócio, né? Então, quando você dá esperança para ela naquela realidade, eu acho que a gente consegue fazer uma corrente do bem, né? Então, para a gente brinca que esse projeto se chama Esperança. A série Patrimônios de Campinas continua aqui na programação do Câmara Notícia e hoje vai trazer a história do Centro de Memória da Unicamp. O CMU reúne em um significativo acervo formado por arquivos pessoais e institucionais, tanto públicos quanto privados. O espaço abriga mais de uma centena de conjuntos de documentos dos mais variados gêneros, além de possuir uma biblioteca especializada e é responsável pela gestão de livros e obras raras, e também de um grande volume de periódicos, jornais e folhetos antigos. Confira tudo isso na reportagem de Ana Paula Meneghetti. Considerado um dos mais importantes centros de documentação e pesquisa do estado de São Paulo, o Centro de Memória da Unicamp, o CMU, é responsável pela captação, organização, preservação, disponibilização e difusão de acervos documentais, especialmente relacionados à cidade de Campinas. O Centro de Memória ainda realiza a produção de pesquisas e a publicação de livros e periódicos com foco na articulação entre memória e história. Ele é fundado em julho de 1985, né? Por iniciativa do professor José Roberto Amaral Lapa, professor de História, né, que tinha um projeto de criar um centro de memória que reunisse uma documentação
sobre a história da cidade de Campinas e região. A oportunidade surge quando se soube que havia uma possibilidade, né, de risco de incineração de uma documentação de processos, né, que estavam no Tribunal de Justiça de São Paulo, da comarca de Campinas, né? E aí houve toda uma tramitação, conversações, negociações, e esse material foi trazido para a Unicamp, e é o início do Centro de Memória, né? Então, são mais ou menos 50 mil processos, né? Que tem uma quantidade, assim, razoável não, bastante significativa de inventários, testamentos, documentos relativos à população do período, e é um material que abarca o período desde século XVIII até meados do século XX. Né? Então, é um material bastante procurado, bastante pesquisado. Em 1986 foi criada a Biblioteca do CMU. Sua organização teve como origem o acervo doado por João Falque Trinca, grande bibliófilo campineiro que, ao longo de sua vida, constituiu um dos mais completos acervos sobre Campinas. Ele era uma pessoa próxima do professor Lapa e ele doou, né, essa sua biblioteca relativa a Campinas para o Centro de Memória. Então, foram os dois grandes conjuntos documentais que iniciaram o CMU. E depois começaram a vir outros conjuntos, né, e sempre por processos de doação. Ainda em 1986, tiveram início as atividades do Laboratório de Conservação e Restauro, especializado no tratamento de documentos gráficos. Em 1990, o Centro de Memória iniciou a publicação da revista Resgate, a revista institucional que deixou de ser impressa e passou a ser eletrônica em 2010, se dedica à divulgação de pesquisas na área das ciências humanas e das artes. Outras atividades que a gente tem se dedicado também, por exemplo, exposições, né? Se você consultar o site do CMU, nós temos várias exposições virtuais ali que podem ser visitadas e temos também algumas exposições físicas. Em alguns momentos, a gente produziu exposições físicas para visitação pública, né? Essa exposição aqui, ela é de uma duração mais longa, né? Aberta à visitação, né? E é uma exposição que procura mostrar não só uma variedade de itens documentais que nós temos, né, e também situando características urbanas, culturais de Campinas na passagem do 19 para o 20. Atualmente, o CMU reúne mais de 500 mil itens documentais. Só na Biblioteca Professor José do Amaral Lapa são quase 20 mil livros. Entre os itens estão textos, fotografias, material audiovisual, móveis e objetos antigos. E tudo fica mantido em um ambiente totalmente climatizado. É muito importante quando a gente pensa na necessidade de preservação, não só de uma documentação, mas de uma memória também, ou melhor, de memórias. Esse conhecimento, né, dos diversos outros, né, que povoam o espaço público, né, em diferentes temporalidades. O volume e a variedade do material permitem pesquisas multidisciplinares, que envolvem aspectos econômicos, sociais, culturais, urbanos e políticos da cidade e da região. Além de incentivar a produção de pesquisas, o centro também se preocupa em divulgar o trabalho para a população. Aqui é um espaço público, né, mas é importante que as pessoas saibam que podem ter acesso, né, ao CMU. E a ideia é realmente assim, não só fornecer, né, a possibilidade de pesquisa, de conhecimento, né, desse conjunto documental sobre a cidade, sobre a história da cidade e outras cidades aqui do interior paulista, mas também a gente tem a preocupação de desenvolver atividades que nos permitam um relacionamento mais próximo com a sociedade. Então, vamos dizer,
é uma documentação bastante significativa para a cidade, né? A que as pessoas comuns podem ter acesso para ver alguma informação e, claro, nós fomos muito procurados por pesquisadores, né, que estão elaborando suas pesquisas, ou tese de doutorado, suas dissertações de mestrado. O CMU fica no 3º andar do prédio da Biblioteca Central César Lattes, na rua Sérgio Buarque de Holanda, número 421, na cidade universitária, em Barão Geraldo, ou seja, dentro da Unicamp. Para maiores informações, cmu.unicamp.br. Lembrando que todas as reportagens que tratam de patrimônios históricos ligados a artes, a ciências e também aí a memória de toda Campinas, você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vamos falar agora sobre eleições, porque olha, tá chegando, próximo domingo é dia dos eleitores escolherem seus prefeitos e também os seus vereadores aí nos milhares de municípios por todo o Brasil. E você que vai votar no próximo dia 6, sabe a diferença entre votar em branco e anular o voto? O André Aranha preparou uma reportagem para responder a essas e outras perguntas. Acompanhe. Quando as eleições estão próximas, é normal que cidadãos e cidadãs tenham algumas dúvidas. Você sabe a diferença de voto branco e nulo? Não tenho certeza. Preferia que você me explicasse. Você sabe a diferença de votar branco e votar nulo? A diferença? Nulo, você está jogando seu voto fora, você não está votando para ninguém, não está ajudando a sociedade. Eu penso assim. Votar branco? Branco, você não está fazendo nada pela população. Você alguma vez já votou branco ou votou nulo? Não, sempre voto para alguém. Pois é, e uma das dúvidas é justamente essa, sobre votos brancos e nulos. Ambos são inválidos nas eleições brasileiras, ou seja, não tem nenhum efeito no pleito. A diferença é como cada eleitor deseja invalidar o próprio voto. Votos em branco e nulos servem como registro da insatisfação do eleitorado com os candidatos na disputa. Eu tenho dúvidas com relação ao branco e nulo. Uma época eu achei que era igual e hoje eu não sei. Mas o branco vai para alguém? Essa é a minha dúvida, na verdade. Já ouvi falar que um deles vai para alguém. O branco, você aperta o botãozinho branco e o nulo é quando você caneta lá e coloca qualquer número lá e anula seu voto. Você chegou alguma vez a votar branco ou votar nulo, por exemplo? Não, eu nunca voto nulo nem branco. Geralmente eu voto em algum candidato. O senhor já votou nulo ou branco alguma vez? Não, senhor. Não. Nunca votei nulo ou branco. O senhor sabe o que significa anular um voto ou votar em branco? Eu sei. Aí eu sei responder. Votar nulo em branco é atrasar o Brasil. Por quê? Tem que escolher um candidato que faça ajuda para os pobres, para o povo. Em Campinas, em 2020, 53,8% do eleitorado se absteve ou votou em branco e nulo no segundo turno. Ou seja, 454 mil dos 843 mil eleitores.
Conversamos com esta advogada que reforça que o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Para votar em branco é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e em seguida a tecla confirma. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato inexistente, como por exemplo 00 e depois a tecla confirma. O branco ele já tem até uma tecla específica na urna eleitoral, o nulo não tem. Então o branco ele denota assim, para a justiça eleitoral, eu não tenho, não quero escolher, quero fazer o exercício de escolha, para mim tanto fez, tanto faz quem entrar. A pessoa vai e já está com a tecla lá e tecla o seu votinho em branco. Agora o nulo ele tem um outro peso. Na prática, eles têm o mesmo valor, porque eles não contam em nada para a justiça eleitoral. Eles só vão servir para estatística. Mas o voto nulo, ele é aquele voto que a gente chama o rebelde, né? Não quero, a classe política, ninguém tem crença na classe política, então ele vai lá e põe 0, 0, 0, 0, então ele vai revoltado, né, para as urnas. É importante destacar, segundo a advogada, que mesmo que mais da metade dos votos sejam nulos ou brancos, não é possível cancelar uma eleição, já que a Justiça Eleitoral não considera esses votos. Ela pede cuidado com as fake news. Todo pleito eleitoral a gente tem isso, é muita na rede social, muito WhatsApp, gente, é mais um mito eleitoral. Não tem jeito. Se você tiver um único eleitor exercendo o seu voto e no seu candidato, ele vai ser eleito. Então não tem essa, não vai para voto, não vai para ninguém. Se você não reduz, então o fato é que você votou, está válido, porque só conta os votos válidos. Para a Justiça Eleitoral é só o voto válido que tem importância. E mais informações sobre as eleições você encontra lá no site, olha, tre-sp.jus.br. Você pode, esse site é para todo o estado de São Paulo.